de obedecer o mandato de Jesus nesta manhã. E o mandato do Senhor é este: examinar as Escrituras. Examinar a Escritura. A própria palavra, o próprio Jesus nos deu essa determinação. Nós queremos também agradecer aqui a equipe que está presente, os irmãos e as irmãs que dispuseram estar na presença de Deus nessa manhã, para prestar esse grande serviço mundial, através da teleoperadora que está ao ar, levando aos nossos ouvintes, nessa manhã, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer a leitura então, os irmãos ouvintes que puder acompanhar ou ouvir, porque a palavra de Deus ela abre oportunidade, dizendo: quem lê entende, né? É bem-aventurado aquele que lê e também aqueles que ouvem, porque Deus sabe, porque nem todo mundo sabe ler, mas pode ouvir a palavra de Deus. Capítulo 2 de Hebreus está escrito assim: glória a Deus. Capítulo 2 de Hebreus. Glórias a Deus. É 2, né? Cada culto que nós vamos, Deus opera maravilha. Curas, libertação. Irmãos, cada culto que eu vou, Deus faz uma obra tremenda. As enfermidades vão as enfermidades, mas ela vai desaparecendo do nosso corpo. É tremendo. Porta vai se abrindo. Almas vão sendo libertas. Glória a Deus. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. É aquilo que nós ministramos, ela não volta vazia, né? Glória a Deus. Capítulo 2 de Hebreus. Está escrito assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não venha desviar dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós, depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Irmão, vocês fazem parte de uma equipe, de uma missão desta manhã. Eu queria, irmão, que você também abrisse a tua boca para você evangelizar o mundo agora. A tua palavra, irmão, Deus vai enviar ela. Vamos fazer, irmãos, essa leitura agora. É uma leitura para que todos vocês possam abrir sua boca e mandar a semente do Evangelho. É só repetir o que eu estava falando aqui. Vamos lá. Portanto, abre tua boca e direciona o teu coração para usar o mundo para que Deus use você nessa manhã. Vamos lá. Portanto, convém nós atentar com mais
e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Por quê? Não testificando por sua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra desta manhã. Você abriu a boca, você falou e Deus incumbe de conduzir essa palavra. Por isso, irmãos, a importância das pessoas que se esforçam para a missão da obra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, não deixa dúvida. A palavra de Deus, o que contém nas Escrituras, são um manual, ou seja, um manual de instrução, pela qual nós nunca devamos desviar dela. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, glória a Deus. Não somente nós esforçarmos, mas a palavra de Deus recomenda para cada um de nós também atentar com mais diligência, ou seja, procurar andar apercebido e nunca distraído. Aleluia. Sempre atento e vigilante, preparado cada dia para que quando as trombetas soar no ar, nós poderemos ouvir o nosso nome ser chamado por Jesus Cristo. Você sabe, irmãos, que aqueles que andam atrás, irmão, de distração, diversão, andam, irmão, desligado, desconectado com a palavra de Deus, ele já está correndo risco de perder a maior bênção que nós podemos alcançar, que é a salvação da nossa alma, diz a palavra. Irmãos e irmãs, glória a Deus. Por que nós devemos estar com diligente, atento, aguardando a mensagem? O preço do feijão Bandeira é um verdadeiro presente. R$5,97. Leite no caminho. Essa palavra não é uma palavra proferida somente pela minha boca, mas é a boca do Senhor. Porque quando Jesus vier para cumprir a palavra dele, que a palavra dele, irmãos, ele mesmo já disse, ele mesmo, os anjos explicou sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Na segunda volta de Jesus Cristo, ela não vai ser longânimo como nos dias de hoje. Porque Deus, irmãos, ele é tão paciencioso que ele é longânimo. A palavra de Deus diz que muitos, irmãos, escarnecem do Evangelho, dizendo que ele prometeu, mas ele está tardando em cumprir a sua palavra. Mas uma coisa é, alguém nessa manhã está ouvindo essa palavra. Fique atento, que o que ele cumpriu, ele vai prometer. Porque ele prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz que ele já não veio, porque ele está tendo misericórdia, aguardando que alguém ainda se desperte. Porque quando ele vir, meu irmão, já não é mais com longanimidade, mas será como abrir e fechar de olhos, assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem tiver atrás de distração, de diversão, desligado
Elias disse para Eliseu: se todavia vir me ver quando eu for arrebatado, será feito o seu pedido. Irmão, nessa manhã Deus está alertando: fique atento. Fique atento, irmãos, para qualquer momento nós temos um encontro com Jesus. Atenta com mais diligência pelas coisas que nós temos já ouvido, pelas coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nunca você venha desviar dela. Dê prioridade à obra de Deus. Zera daquilo que é permanente na tua vida. O que é permanente em nossa vida, irmãos? É a vida eterna. Zera dela. Cuide, invista, lute por ela. Procure salvar alguém. Porque se a palavra falada pelos anjos, você sabe que Deus opera, trabalha, e os anjos que também são criatura de Deus. Porque os anjos, eles recusam ser adorados. Porque a adoração não é para anjo. Está escrito: só o Senhor teu Deus servirá e só Ele adorará, diz a palavra. Todavia, os anjos trabalham em favor dos santos. A Bíblia diz que houve tempo, irmãos, que os anjos falaram. Eles aconselharam, orientaram. Mas alguém duvida, alguém vai dar menos importância. Mas aqui está escrito que eles falaram, mas as palavras que falaram ficou firme. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa. Irmão, Deus não é injusto para fazer injustiça. Mas, irmãos, muitas vezes a pessoa rejeita as misericórdias de Deus, esquecendo, irmão, da lei da colheita, que diz que tudo que o homem planta, ele colherá. Irmãos, tem pessoa que ele prefere as coisas que sejam do seu interesse ou seja facilitado, semeando, irmãos, ou semeando o cara que é semente. É como o homem, como diz a palavra de Deus, tem pessoa que quando ele vai edificar a sua casa, ele procura nossas facilidades e nada mais fácil do que construir uma casa na areia. E já tem outro, irmãos, que é mais prudente. Ele já prefere construir a sua casa na rocha. Porque o temporal vai vir, tanto para um como para o outro. E a diferença, irmão, está na prudência. Porque o homem que constrói sua casa na areia, quando vem a tempestade, ela vai cair, e diz Jesus que é grande a sua ruína. Mas aquele que mais esforça para ser zeloso, ele constrói sua casa na rocha, a tempestade vai vir, vai bater nos quatro cantos, o mundo vira de cabeça para baixo, mas ele permanece de pé na presença de Deus. Ele está firme, ele está firme, ele está firme.
iniciada primeiro pelo Senhor, sendo depois confirmada por aqueles que ouviram. Irmãos e irmãs, a natureza revela a glória de Deus. É muito fácil, irmão, de ver a glória de Deus operando, confirmando que a Bíblia diz que tudo está sob o controle de Deus. Ainda que agora não percebemos, mas nada escapa da sua mão. A natureza revela a glória de Deus em tudo que nós podemos ver. Até mesmo, irmãos, os animais manifestam, até mesmo a natureza, os animais ela manifesta o domínio de Deus. A natureza. É fácil, pega a Bíblia, não precisa ir longe não, abre a Bíblia no livro de Jonas, que você vai ver ali um homem tentando querer escapar da mão de Deus, querendo escapar das ordenanças de Deus, mas a própria natureza conspirou contra a sua rebeldia, porque Deus não demorou falar com o mar, e o mar se embraveceu. A natureza era disposta a obedecer a palavra de Deus. Por que tem que obedecer? Porque ai daquele que cai na mão do Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. Lutar contra Deus, irmão, já perdeu, porque ele não vai vencer, ele já é o vencedor. E Deus, ele luta para nos defender, para nos livrar, para nos guardar, para nós não sair do trilho que ele abriu, para que depois nós não venha sofrer as amarguras pela nossa liberdade de escolha. Veja bem, irmãos, glória a Deus. Como escaparíamos? Jordão, grande salvação, que primeiro foi anunciado por Jesus, pelo Senhor, depois também confirmada pelos que ouviram, não somente falaram, não somente Deus falou, não somente tem confirmação, glória a Deus, mas também testificando Deus com eles por sinais. Irmão, nas nossas mãos é necessário que há a palavra de Deus chamado Bíblia, a Escritura Sagrada, porque não é uma opção nossa, mas é um mandado. Lá no livro de Efésios está escrito que é para nós ter na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ela é uma ordem, uma determinação. Glória a Deus. Por que, meu irmão, que há essa necessidade de nós tercermos a palavra para a profecia do Senhor? Glórias a Deus. Por quê? Irmão, aí dá a vitória de cada um. Porque o Evangelho ele não consiste somente em palavras, mas em demonstração de Espírito e poder. Diz a palavra. Porque vão testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Irmão, será que a incredulidade de uma pessoa, irmãos, a pessoa é tão soberba, tão elevada, que não é capaz, irmão, de ouvir o conselho de Deus? Irmãos, não é de ignorar. Não é de ignorar, irmãos, que ainda tem pessoa que tem um coração fechado.
fazia parte do seu rebanho, os sinais está aí lá no Egito, quando Moisés foi enviado por Deus como libertador, para tirar uma nação, levando para a liberdade, que era a nação de Israel, que estava na terra do Egito, já como escravo. Irmãos, não obstante Deus operar sinais e prodígios pelas mãos de Moisés, Moisés tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus boca a boca. Irmãos, todos os sinais, todos os prodígios que foi operado no Egito, nenhum do Egito, irmãos, ainda foram convencidos que Moisés estava fazendo um serviço ao mandado de Deus. Somente ele dizia: liberte esse povo para que vá servir ao Senhor. Aleluia! E foi, irmãos, necessário Deus fazer 10 sinais das mais grandes, irmãos, atuação. Não foram capazes de quebrar a dureza do coração dos egípcios. E como, irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado, a desobediência, ela é tão suja. Irmãos, aquilo que é do mundo, aquilo que contraria a palavra de Deus, irmãos, é tão suja que ela é perigoso de contaminar até mesmo as pessoas próximas. Porque tem um ditado verdadeiro, irmão, que o pecado é como um pedaço de madeira e você bota fogo dele. Quando ele está incendiado, se você chegar perto, ele te queima. E se ele estiver apagado, ele pode te sujar. Portanto, irmão, longe do pecado. Portanto, irmão, santificação. Não brinque com a situação, porque Deus ele exige que a nossa santificação ela seja no corpo e na alma e no espírito, diz a palavra. Ele quer nós por completo. Ali, irmãos, não somente o povo egípcio sofrer a condenação do juízo de Deus, mas também o povo israelita, aquele povo que devia crer nas palavras ditas por Moisés, que devia crer, irmãos, em Deus, que devia, irmãos, abrir os olhos para ver os sinais que Deus ordenou. Não obstante essas coisas, ainda eles não deram importância, nem vendo o mar se abrir, nem vendo a cidade do Egito, mesmo vendo, irmãos, Deus na frente deles, de dia e de noite, de dia na forma de uma nuvem para conduzir eles pelo caminho do deserto, e à noite aquela nuvem se transformava em luz, num só objetivo, para que eles não parassem, mas caminhassem na direção de Canaã, tanto de dia como de noite. Aquele povo estava dirigido por Deus, porque aquele que para, meu irmão, vai ficar para trás. Quem tentar parar nessa obra vai ficar para trás, porque a igreja está caminhando com Jesus em obra do Senhor. E Deus está mostrando sinais, prodígio e maravilha. E esses testemunhos de cura, de libertação, de salvação, de milagres, sinais e prodígio,
cobrado, porque é uma obra de investimento muito grande que Deus faz em prol da salvação do povo de Israel. Deus investe, Ele dá dons, Ele opera maravilha, Ele movimenta a igreja. Agora, ouça a palavra nessa manhã, a própria palavra diz: como escapará tu que não se render ao grande amor e à misericórdia e à salvação de Deus? Veja bem, irmãos, glória a Deus, os sinais, os prodígios que Deus operou não foi, meus irmãos, ainda suficiente para tirar a incredulidade, pelo que mais de 643 mil pessoas pereceram antes de tomar a posse. Preste atenção nessa manhã. Deus está chamando alguém para um desafio nesse caminho. Ele quer te colocar em posição elevada. Ele quer dar para você uma surpresa. Glória a Deus. E para isso, você tem que tirar os olhos dos embaraços que vem na tua frente. E Deus está te dizendo essa manhã: olha para Ele. Se você for olhar para você mesmo, você vai achar incapaz. Você não vai achar digno da tua bênção. Mas se você olhar para Jesus, o poder de Deus vai aperfeiçoar na tua fraqueza, diz a palavra. Irmão, não somente acredita e crê que hoje Deus está te fortalecendo para uma grande conquista, diz a palavra. Tira essa incredulidade, tira essa incredulidade, porque Deus ele opera os sinais provando que a palavra que Ele manda não volta vazia. Irmãos e irmãs, vede, glória a Deus, vede. E Jesus um dia, ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se fosse operado tais sinais como foi feito em outra cidade, há muito aquele povo teria crido. Deus vai requerer. Deus vai requerer, porque tudo que Ele faz por nós e por mim e por tua vida exige um trabalho esforçado da parte de Jesus. Porque se você pensar que Jesus está lá no trono sentado de braços cruzados, você está enganado. Ele disse: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também, diz assim. E você sabe, irmão, que a palavra de Deus é tremenda. Digno é o trabalhador do seu salário. Pois Deus, irmãos, Ele vai, você vai ter que pagar o que você não tem pelo trabalho que Deus faz. Não por tua obrigação, mas Ele está lutando para se salvar. Quando as pessoas vão rejeitar o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, e Ele tiver um caminho que Ele não gostaria de dar, Ele não vai poder apontar a mão e acusar Jesus. Porque se tivesse 3 caminhos, você poderia optar nem por um e nem por outro, e seguir seu próprio caminho. Mas só tem 2 caminhos: da vida ou da morte, ou da condenação para o caminho dos céus. E muitas pessoas não vão achar naquele dia o caminho que ele não gostaria de estar. Ele vai acordar tarde para a realidade. Veja que
entendeu? Ele levanta dos monturos o caído, necessitado, porque a morte vai vir tanto para um para o outro. A morte vai vir para o bonitão, para o feião, para o rico, para o pobre, para quem crê e para quem não crê, a morte vai vir. E não vai pensar você que essa história da tua vida que você construiu no longo do tempo vai terminar, que não vai não. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Não vai pensar que você vai escapar da mão de Deus. Irmão, a vida hoje com essa palavra, tem alguém brincando, mas Deus está dizendo, você não escapará das mãos de Deus. Se ninguém conseguiu escapar da mão do hoje, muito menos da mão do Todo-Poderoso Jesus Cristo. A melhor coisa que tem é você não se ajustar com a sua palavra, para que depois não venha acordar quando for tarde demais. Morrendo o rico e o pobre, os dois morreram. A Bíblia diz que o rico foi para o Hades, mas o pobre foi para o seio de Abraão. Quando do Hades, que da sepultura, aquele rico, ele vê ao longe Abraão, o pai Abraão, que está representando aqui por Jesus. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro tão somente molhe a ponta do seu dedo para tocar na minha língua, porque eu estou em chama, estou em atormento. Abraão disse: olha, agora tem um abismo entre nós e vocês. Quem está na banda de lá não passa para cá, e quem está na banda de cá não passa para lá. Lembra que na terra você me rejeitou pelo causa dos teus bens? Hoje você está na tormenta e Lázaro está no seio de Abraão. Aquela pessoa que estava no ar diz para Abraão: Pai Abraão, então manda lá na terra que alguém ressuscite, porque eu tenho 5 irmãos que ainda estão lá. Manda que alguém ressuscite, prega para eles, para eles se evitar para não cair na mesma condenação que eu estou hoje. Abraão disse assim: lá tem meus servos, que nesse caso é você, nós, lá tem os profetas, se quiser creio, porque aquele que tem um coração fechado, ainda que o morto ressuscitar e pegar, ele não vai crer. Mas hoje eu finalizo essa palavra para os irmãos presentes e para todos os ouvintes do canto do mundo. Bem-aventurado aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração, porque esse abismo que põe a separação entre a salvação e a condenação, esse abismo que põe a separação, irmãos, entre o paraíso, entre os Adem, hoje ainda tem uma ponte para você atravessar esse abismo. Essa ponte, meu irmão, que pode ainda tirar alguém, moço, que está destinado à perdição, ela se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Aproveite, porque ainda a porta da graça está aberta. Ainda
Aceite enquanto há tempo, enquanto há tempo, para que você não se feche essa jornada, para que depois você ainda